Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um grande prazer ter você aqui conosco. Bom, antes de começar, gostaria de fazer um convite. Conheça a loja da Fatos Desconhecidos e adquira hoje mesmo sua camiseta com estampa exclusiva, feita para quem é fã do canal. Clique no link que está na descrição ou acesse via QR Code. Fique por dentro, use fatos e comente aqui embaixo sobre as camisetas. Combinado? Ok. Bom, desde que Deus apresentou a Lúcifer seu plano magnífico da criação, sentimentos como a inveja foram despertados no anjo predileto do Senhor. Com o passar do tempo, Lúcifer se rebelou contra seu Criador e foi expulso do céu. Você sabe exatamente quando isso aconteceu? A Bíblia diz que Deus criou um ser espiritual muito bonito, inteligente e poderoso, que seria o líder entre todos os demais anjos, além de ser também o querubim da guarda celestial. A ele deu o nome de Lúcifer, que quer dizer aquele que brilha. Um nome cujo significado serviria posteriormente para trazer segurança e esperança às criaturas que habitariam o mundo que Lúcifer estava prestes a conhecer. Deus usou de todo o seu amor, sabedoria e perfeccionismo para criar aquele ser único, ao qual concedeu-lhe a vida. Em seguida, a ele Deus apresentou o mundo, as belezas do paraíso, ao mesmo tempo em que revelava seus planos em relação à sua criação. Ele disse também ao anjo qual seria sua função. Explicou ao querubim todos os princípios que regeriam aquele mundo. Ensinou-lhe sobre todas as leis físicas e morais que deveriam prevalecer, pois algo ainda maior do que o próprio paraíso estaria por ser criado. E, posteriormente, essa criação seria de sua responsabilidade. Mas antes que isso acontecesse, assim que Deus separou a luz das trevas, Lúcifer se viu no direito de conhecer os segredos das trevas, pedido que lhe foi recusado. A justificativa foi que ele havia sido criado para a luz, não para as trevas. Isso deixou indignado com o Senhor, já que o orgulho havia tomado seu ser. Com o orgulho veio a inveja e, com esta, o desejo de se voltar contra o próprio Criador, pois sua vontade era de ser exatamente como Todo-Poderoso, conhecedor de todas as coisas. A humanidade já estava em seu início e era ela que seria cuidada por Lúcifer, se ele não tivesse se rebelado. No entanto, ele traçou um plano junto ao seu exército para atentar às novas criações de Deus, que eram os homens. Deus, claro, descobriu seu plano e, insatisfeito com Lúcifer, o expulsou do paraíso, juntamente com os anjos que o seguiam. Bom, temos aqui a primeira versão da expulsão de Lúcifer do céu, que se tornou Satanás. Essa versão deixa claro que Lúcifer e seus comparsas foram expulsos muito antes do nascimento de Cristo. Talvez seja esta a mais aceita entre os religiosos e estudiosos bíblicos. Há uma outra teoria, baseada em estudos de um ministro religioso escocês chamado Thomas Chalmers, que viveu entre 1780 e 1847, em que fala sobre a teoria do hiato, ou do intervalo. Basicamente, essa teoria diz que, primeiramente, Deus criou um planeta perfeito e belo, o lugar ideal para os seres angelicais habitarem. Essa teoria parte de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Lúcifer, o príncipe dos anjos, rebelou-se contra Deus e foi destronado. Veja bem, Deus teria tirado dele todas as regalias e não exatamente expulsado o anjo do céu. Rebelde, Lúcifer
reuniu um pequeno exército de outros rebelados e provocou o caos na terra. É como está escrito em Gênesis 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Os versículos seguintes tratam da reconstrução da terra por Deus. De acordo com a teoria do intervalo, o caos teria sido provocado por Lúcifer, então Satanás, já que ele e seus comparsas haviam sido praticamente jogados aqui, uma vez que já haviam se rebelado contra Deus. Em tese, os fósseis que hoje são encontrados pertenceriam a esta época caótica iniciada por Satanás. No entanto, essa teoria não é bem aceita por parte dos cristãos, que encontram na Bíblia outras citações que, a princípio, colocam em xeque quando realmente Lúcifer foi expulso do céu. Em Gênesis, capítulo 3, encontramos a passagem em que a cobra diz a Eva que não há problema algum em comer a fruta, cuja árvore Deus os teria proibido de comer. Eles não morreriam por isso. Eva, tentada, comeu a fruta e ofereceu a Adão, que também se serviu dela. Quando Deus os encontrou nus, somente cobertos por folhas de figueira, os advertiu e também castigou a cobra, dizendo que ela estaria condenada e que, dentre todos os animais, somente ela se moveria arrastando-se pelo chão, comendo o pó da terra. Bom, se a cobra representa Satanás, como dizer que ele foi expulso do paraíso, sendo que foi condenado a se arrastar por toda a sua existência e a existência de seus descendentes? Está aqui uma parte da Bíblia em que o mais importante é saber interpretar. E o que não falta são diferentes interpretações. Em uma outra passagem citada em Lucas 10, versículo 18, Jesus diz aos 72 discípulos que ele havia agrupado como preparadores para a chegada do reino de Deus. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Então, se Jesus disse isso, por que a citação sobre a queda de Lúcifer se dá muito antes do nascimento de Jesus? No capítulo 1, versículo 16 de Jó, encontramos o seguinte: chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. Ora, como assim? A esta altura, Satanás já havia sido expulso. Mas por que Satanás voltaria ao céu? Uma das explicações é que assim que Adão e Eva se entregaram à tentação, acabaram entregando a Satanás o poder, digamos assim, de controlar as coisas aqui na Terra. Como representante do mundo, ele se sentia no direito de ir ao céu sob qualquer circunstância. Até o próprio Jesus Cristo, em reunião com seus discípulos, reconheceu o poder de Satanás sobre a terra, segundo consta em João, capítulo 14, versículo 30, que diz: não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo. Ele não tem poder sobre mim. Em outra passagem, citada no capítulo 12, versículo 31, Jesus teria dito: chegou a hora de este mundo ser julgado, e agora o príncipe deste mundo será expulso. Uma clara evidência de que o príncipe das trevas seria enxotado da terra, o que aconteceu quando Jesus foi crucificado. Naquele instante, Satanás perdeu todo o seu poder, que foi barganhado com Adão e Eva, mas retirado pelo próprio Messias em sua morte. Satanás é um ser malandro por natureza. Ele sabe muito bem o significado da imoralidade,
como também conhece as leis da natureza que lhe foram concedidas por Deus. Sendo assim, ele deve ser constantemente expulso de algum lugar, seja do céu, seja de algum lar aqui na terra, pois o bem sempre prevalece sobre o mal. Assim nos disse Jesus Cristo. Ao ler o Apocalipse de João, vemos passagens em que o anticristo fará de tudo para comandar novamente a humanidade. Porém, ele e sua legião serão derrotados por Jesus Cristo. Para você, o Apocalipse será a derrota final de Satanás? Será que finalmente os bons se verão livres de vez do mal? Que assim seja. Bom, por hoje é só. Se gostou do conteúdo, por gentileza, deixa aí o seu like, a fim de ajudar o canal a trazer mais conteúdos interessantes para você. Inscreva-se se ainda não é inscrito e ative também o sininho das notificações para ser avisado quando um novo vídeo for lançado pelo canal. Combinado? Um grande abraço, até a próxima, fiquem com Deus. Tchau!